Boa tarde, pessoal. Vamos lá, né, para a nossa aula de recuperação, certo? Pessoal, nossa aula de recuperação vai ser o mesmo conteúdo do quarto período, certo? Tipologia textual, ok? Até porque é um conteúdo que vocês já têm conhecimento, certo? Aí não tem como, né, ficar com dúvida, certo? Então, o conteúdo é tipologia textual, certo? Vamos lá. Vou começar com uma reflexãozinha. A reflexão diz o seguinte: ame-se muito, de verdade. Aprenda a ser mais humilde e quando pensar em desistir do que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que você realmente acredite, certo? Então, essa reflexão, pessoal, é só para mostrar para vocês que vocês têm que acreditar em vocês, certo? Cada um tem que acreditar no seu sonho, nas suas conquistas, certo? Porque tudo é difícil, certo? Mas não é impossível, ok? Tipologia textual. Os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, certo? Objetivo e finalidade. Então, o tipo de texto, eles têm o quê? Eles têm um objetivo e uma finalidade, certo? De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos, certo? Textos narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo, certo? Então, existem esses 5 tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, ok? Texto narrativo, certo? A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidos as ações dos personagens, marcada pelo tempo e pelo espaço. Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa, certo? Enredo. O enredo significa o quê? Designa a história da narrativa, dependendo de como a trama é contada. Ele é classificado em 2 tipos: enredo linear, sequência cronológica, ou seja, aquele texto que tem o começo, meio e o fim. Ele já vai para as telinhas, digamos que seja uma novela, certo? Já com tudo terminado. Esse é considerado um texto, um enredo linear. Mas existe também um enredo não linear. Esse enredo não linear, ele não possui uma sequência cronológica. Como assim, Lidiane? Ele começa, certo? Ele tem um início, né? O meio, mas o fim ele fica em aberto, certo? E esse em aberto vai servir para quê? Para que ele receba sugestão, certo? Outras pessoas possam dar outras opiniões, certo? Eu tenho também o narrador. O narrador também pode ser chamado de foco narrativo, representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador são narrador observador, não faz parte da história o narrador observador, sendo somente um observador. O narrador personagem faz parte da história e o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele conhece todos os detalhes da narração, conhece todos os detalhes da história, certo? Seguindo. Aí eu tenho os personagens, certo? Quais são os personagens? São aqueles que fazem parte da história e podem ser chamados como personagem principal ou personagem secundário. O personagem principal é considerado quem? Aquele que você espera, né? Que case com aquela princesa, com aquela mocinha, certo? O personagem principal é aquele que está no meio de toda a ação da história, a trama, certo? E o secundário é aquele personagem que está ali
mas ele não é tão importante como o personagem principal, certo? Eu tenho também o tempo. O tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos: tempo cronológico e tempo psicológico. Esse tempo cronológico é o tempo, certo? Que nós estamos, que o tempo está correndo, e o psicológico é aquele que é, desperta a emoção do espectador, do leitor, aquela emoção que faz com que você esteja assistindo aquela novela e comece a chorar, certo? É aquela emoção que você muitas vezes fica com raiva, é aquela emoção que você ri, certo? É esse tempo que esse psicológico, ele trabalha o emocional do espectador, certo? Ele trabalha esse emocional do espectador. Eu tenho também o espaço, certo? Representa o local ou locais, certo? Pode ser um local, a história pode acontecer no shopping, mas também a história pode acontecer no shopping, na escola, na praça, em casa, certo? Então é por isso que eu digo, representa o local e os locais, certo? Onde se desenvolve a história e que pode ser físico, psicológico ou social, certo, gente? Pode ser tanto físico como psicológico como social, ok? Eu tenho também, né, a estrutura da narrativa. Vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho a estrutura da narrativa. Eu tenho o quê? A apresentação, certo? A apresentação também pode ser chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o tempo em que se desenvolve a trama, em que se desenvolve a história, certo? É nessa apresentação, ou seja, na introdução, que ele vai apresentar os personagens, o local e o tema, que vai ser desenvolvido em toda aquela história, certo? Aí, como é o desenvolvimento? O desenvolvimento é a grande parte da história. É desenvolvida como foco nas ações dos personagens, certo? É ali que acontece toda a ação dos personagens. Tem também o clímax. O clímax, ele está desenvolvendo o quê? O emocional do espectador, do leitor, certo? Esse é chamado de clímax, parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. É aquele momento, né, aonde o leitor, aonde o espectador, ele chora, ele ri, ele fica com raiva, certo? É esse momento emocionante. E não podia deixar de faltar o desfecho, certo? A conclusão, que também é chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final, por isso que é chamado de desfecho, por isso que é chamado de conclusão da narrativa, onde a parte dos acontecimentos, conflitos, né, vão sendo desenvolvidos. Ali, né, eu vou fazer o desfecho, eu vou fazer minha conclusão para me finalizar a minha história. É chamado de desfecho, mas também eu posso chamar de conclusão. Agora eu vou trabalhar com vocês os tipos de narrador. Como eu já falei para vocês, nós temos três tipos de narrador. Temos o narrador personagem, temos o narrador observador e temos o narrador onisciente, certo? Os tipos de narrador, também chamados de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificada em narrador-personagem. Que é o narrador-personagem? A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem a participar das ações. Ou seja, o narrador-personagem, ele faz o quê? Participa da ação. E ele é escrito em primeira pessoa. Já o narrador-observador, ele é narrado em terceira pessoa e ele só observa as ações, certo? Ele não participa, ele só observa as ações. Já o narrador onisciente, ele conhece todos os personagens da trama, certo? Da história.
Ele pode até, pessoal, você pode até dizer que é o sabe tudo, porque ele realmente conhece tudo. E ele é também escrito em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa, certo? Mas o que que acontece? O narrador personagem, ele participa da trama, né, das ações. O narrador observador, ele só observa. E o narrador onisciente, ele é o sabe tudo, certo? Digamos assim, ele conhece tudo nos mínimos detalhes, ok? Tipos de discurso. Eu tenho 3 tipos de discurso, certo? Eu tenho um discurso direto, certo? O discurso direto, ele é o quê? É a própria personagem falando. Discurso direto, a própria personagem fala. O discurso indireto, o narrador interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, em vez que não aparece a fala dos personagens. Ou seja, o discurso direto aparece a fala do próprio personagem, o próprio personagem ele está falando, certo? O discurso indireto não aparece a fala dos personagens. Já o discurso indireto livre, ele existe, certo? A contrapartida dos dois discursos, tanto direto como indireto, certo? Quando você começa a fazer a leitura do texto, você identifica 2 características, certo? Tanto do discurso direto como do discurso indireto. É assim visto, certo, gente? Claramente você consegue identificar, ok? E eu trouxe exemplo aqui para vocês do discurso direto, certo? Para vocês conseguirem identificar, vocês vão conseguir identificar facilmente. Aí eu vou ler para vocês. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sobre o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo. Quer então que eu arregue com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tem um cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais as minhas. O cavalo pilheriou de novo. E a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte, e sem demora, arromba as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo, egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe o chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro? E não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema dobrado agora. Certo? Então, vocês conseguem perceber claramente que aí existe a fala dos personagens. A fala do cavalo, a fala do burro, a fala do personagem, certo? Vocês conseguem identificar que é um discurso direto. Por quê? Porque existe a fala dos personagens, certo? Seguindo. Agora, um exemplo de um discurso indireto. Ela exclamava, porque tomava decisão, que me amava. Mas só amor não basta.
E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando. Explicou que nunca mergulhei de cabeça em nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse Arielle, com quem eu tinha mais afinidade, uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Aqui você consegue observar que é um discurso indireto, porque não apresenta fala dos personagens. Aqui você consegue identificar a fala do narrador em terceira pessoa, certo? Ela é explicável. Ela em terceira pessoa, certo, gente? Já o discurso indireto livre, certo? Nós vamos identificar dois traços, tanto o discurso direto como o discurso indireto. Vamos lá. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-lhe, disse-lhe que era imprudente andar com essas casas. Vilela, podia sabê-lo e depois. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na casa da guarda velha. Então, o que acontece? Aqui nós conseguimos identificar um discurso direto, né, que aparece a fala dos personagens, mas também nós conseguimos identificar um discurso indireto, certo? A fala do narrador em terceira pessoa, certo? Por isso que eu dei aí exemplos, né, para vocês conseguirem identificar, ok? Agora eu trouxe aqui alguns exemplos de textos narrativos, certo? Texto narrativo, eles podem ser conto, fábula, romance, novela, crônica e lenda, certo? E existem outros, mas eu trouxe só esse exemplo para vocês. Conto, fábula, romance, novela, crônica e lendas. Trouxe aqui um exemplo de um conto. Vito e seu irmão. Um conto de Luiz Fernando Veríssimo, certo? Não era prevenção. A professora tinha cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levantou a mão e lê a resposta que estava no livro. 120 milhões. O Vitor levantou a mão, a professora sentiu um vazio na barriga. Lá, Vitinho, ele. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala, mas Vitor ficou sério, estava sempre. Então, o que acontece? Aqui é uma narrativa, né? E aqui é um conto, ok? Então, só um exemplo para vocês terem mais uma noção. Trouxe aqui para vocês também dicas para fazer um bom texto narrativo, certo? Um bom texto narrativo requer uma atenção especial aos detalhes de construção e caracterização nos diversos aspectos. Confira algumas dicas que ajudam na elaboração de uma narrativa. Principalmente, né, aluno do nono ano, que no próximo ano vocês vão, né, estudar com foco já, né, no Enem, porque a partir das primeiras séries, vocês já vão focar muito em Enem, e é interessante que vocês tenham essa dica em mente, certo? Porque são dicas preciosas. Primeiro, ler romances, contos e textos em formato de crônica, nos quais predomina a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade da escrita. Pessoal, independente de ser romance e conto, qualquer tipo de leitura,
certo? Enriquece o seu conhecimento. Qualquer tipo de leitura vai lhe ajudar a escrever melhor. Qualquer tipo de leitura, certo? Vai fazer com que você se expresse melhor. Então, ler, certo? Poema, versos, conto, tudo vale a pena, certo? O que não pode é você não ler nada, mas toda leitura é válida. Ler jornais e revistas, sempre observando as caracteres de um texto narrativo, com o objetivo de entender a estrutura utilizada. O jornal, pessoal, é de suma importância, porque vai fazer com que você consiga identificar aquelas características. Característica essa que vai melhorar, aprimorar a forma de escrever, certo? Essa forma que eu estou escrevendo vai sim, certo? Influenciar naquela leitura que eu fiz do jornal, da revista, certo? Tudo isso vai me dar um enriquecimento na minha escrita. Ficar atento à escrita e elaborar uma estrutura completa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, eu tenho que ter um cuidado especial para com o meu texto. Ele tem que ter, sim, uma introdução, tem que ter, sim, um desenvolvimento e tem que ter, sim, uma conclusão. Não adianta nada eu fazer um texto belíssimo, com a introdução, com o desenvolvimento e não finalizar o meu texto. O meu texto ficou acabado, certo? Não se viu de nada. Apresentar os personagens, o espaço e tempo logo na introdução, para que os leitores compreendam todo o desenrolar da história. Muito importante, na minha introdução, eu já apresentar os personagens, certo? Para que o leitor, ele comece já a ter o gosto, certo? Pelo seu texto, pelo que você vai apresentar, ok? Atenta-se aos detalhes do desfecho do texto, com o objetivo de concluir todo o enredo, pois a falta de detalhe prejudica o entendimento do leitor. Bastante interessante também que você utilize uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, para que o leitor ele consiga entender, compreender o que você está querendo repassar, certo? Então, é interessante que você utilize uma linguagem simples, uma linguagem clara, para que o leitor consiga identificar. Praticar a elaboração de texto narrativo, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita. É bastante interessante e importante que você pratique a sua escrita. Você escreva uma, duas, três, quatro, cinco vezes, se possível, certo? Mas que você pratique, que você esteja ali praticando, que você esteja ali realmente praticando a sua escrita, praticando o desenvolvimento do seu texto, o desenrolar, certo, da sua história. Muitas vezes eu estou escrevendo aqui um texto e eu não estou conseguindo entender. Quando você for escrever outro texto, você já vai melhorar, certo? Então, é de suma importância que você pratique essa escrita, que você pratique essa leitura. É de suma importância, certo? Então, o conteúdo, pessoal, não é um conteúdo difícil, certo? Vocês estão percebendo aí, é o mesmo conteúdo do quarto período. Eu ia até passar outro conteúdo, mas eu optei em passar esse mesmo conteúdo para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, ok? E eu finalizo a aula com uma frase que diz o seguinte: um dia brilhante depende mais de suas atitudes do que do próprio sol. Pessoal, muitas vezes você acha que o sol não brilha para você, mas qual é a sua atitude? O que você está fazendo para que o sol não esteja brilhando para você? Certo? Qual é a sua atitude? Qual é a sua ação? Será se não depende de mim? Será se não está faltando alguma coisa em mim? Certo? Então, é interessante que vocês, certo? Tenha esse cuidado, ok? Então,
Espero que vocês tenham gostado, certo? De toda essa explanação. E se tiver alguma dúvida, certo? Pode mandar alguma mensagem para mim, que eu estou aqui para responder, ok? Então, tchau, tchau. Boa prova. Vou colocar esse mesmo conteúdo no grupo da sala, certo? Para que vocês não venham ficar com nenhuma dúvida, ok? Tchau, tchau, pessoal, e boa prova.